Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leia Preta Leia, lugar onde a gente sempre produz conteúdo sobre cultura e literatura empoderadoras, porque aqui nós acreditamos que o acesso à cultura e à literatura são as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar as pessoas. Nesse mês de novembro, nós comemoramos o mês da consciência negra no Brasil e, como eu já disse, os conteúdos desse canal e do meu outro canal Friwini estarão aí apontando nessa direção. Como uma contribuição para a gente iniciar essa discussão sobre negritudes, principalmente no que concerne a vivência das mulheres negras, eu relacionei aqui 7 autoras e suas principais obras, 7 autoras negras, que pelo menos para mim são fundamentais para que a gente reconheça o papel do feminismo negro, para que a gente entenda a vivência dos negros e principalmente das negras, e para exaltar também a necessidade do protagonismo da mulher negra, a necessidade da gente colocar as mulheres de cor na posse das suas próprias narrativas. Aqui eu falarei de algumas autoras mais antigas, algumas autoras mais recentes, mas todas elas falam sobre a situação da mulher negra e da pessoa negra nesse mundo ocidental do século XX e do século XXI, o que forma o que eu chamo do básico da literatura sobre o feminismo negro. Nascida em janeiro de 44 em Birmingham, no Alabama, Angela é hoje uma professora emérita de estudos feministas na Universidade da Califórnia e é uma filósofa socialista, é muito famosa. Ela é muito conhecida pelos seus trabalhos atuais e também pela sua participação no Partido Comunista dos Estados Unidos e no Partido dos Panteras Negras na década de 70. Na década de 60, a Angela militou muito nesses partidos. Ela foi filiada a organizações como o Black Power e os Panteras Negras, e ela mexeu tanto com o ambiente, na época, o ambiente político, que ela acabou sendo caçada pelo FBI e figurou na lista dos 10 fugitivos mais procurados do país, porque ela tentou ajudar uma galera, os negros, a fugirem de um julgamento. Ela foi perseguida por 2 meses e foi presa em 1970. Usaram provas assim esquisitas para colocar ela na prisão. E o período de julgamento dela foi um período muito efervescente, E durou muito e trouxe à tona toda essa discussão sobre a condição dos negros na sociedade e foi alvo de protestos contínuos de movimentos civis, da população e de pessoas famosas como John Lennon, Yoko Ono e os Rolling Stones. O período de 18 meses de julgamento e da Angela presa culminou na libertação de Angela. Então, a gente sabe que o Freedom for Angela veio antes mesmo, muito antes do Mandela Livre ou do movimento Lula Livre, que são essas figuras que acabam sendo presas, acabam tendo seus direitos cerceados simplesmente porque estão lutando a favor dos direitos humanos, a favor dos direitos dos trabalhadores, a favor dos direitos dos negros e são taxados de terroristas para serem colocados na prisão, Ao longo da vida ela escreveu vários livros, muitos deles sobre a vivência da mulher negra na sociedade e também sobre a situação carcerária no país e no mundo, porque para quem não sabe, os Estados Unidos possuem a maior população encarcerada no mundo, 2,6 milhões de pessoas estão presas nos Estados Unidos hoje. E pasmem, percentualmente a maioria desses presos são pessoas negras. O canal Meteoro Brasil fez um vídeo falando sobre o lawfare, que é o quê? É uma manipulação do sistema legal, a manipulação das leis que às vezes as pessoas que estão no poder usam como ferramenta de guerra e manipulação política e acabam colocando essas pessoas na cadeia, sendo acusadas de terrorismo, corrupção e outras coisas. Livros Mulheres, Raça e Classe. Esse livro é de 81, ele foi o primeiro livro de Angela a ser publicado no Brasil e ele é o pilar, é o livro principal, pelo menos para mim, da Angela, e é o pilar do que ela defende, que é o quê? A interseccionalidade em todas essas bandeiras. Mesmo sendo marxista, a Angela vai defender nesse livro que os problemas de raça e de gênero geralmente são, eles são superiores, são piores do que os problemas de classe. E ela diz, raça é a maneira como a classe é vivida, da mesma forma que o gênero é a maneira como a raça é vivida. Assim, ela critica no seu livro a esquerda ortodoxa, que defende uma primazia da luta de classes em vez de outros tipos de luta, como a questão da luta de gênero e da luta de raça. E é nesse livro também que a Davis apresenta o debate sobre a questão do encarceramento e traz sua proposta sobre o que ela chama de abolicionismo penal, mostrando que esse punitivismo com saída para os problemas de violência não resolveu, porque se resolvesse, se a legislação punitivista resolvesse, a população encarcerada não teria crescido tanto desde a década de 80, que foi quando essa política começou a se acerrar. E dessa forma ela denuncia o encarceramento em massa da população negra e o racismo institucional que usa, na verdade, o encarceramento como uma forma de transformar
a população negra, principalmente homens negros, em massa de trabalho escravo para o governo. Angela Davis, uma autobiografia, é um livro de 74. Ele foi lançado em português pela primeira vez este ano pela editora Boitempo. E nele, a Angela, que na época tinha 28 anos, ela narra a trajetória de vida até aquele momento, passando pela sua infância, sua juventude, culminando, né, no momento em que ela é professora universitária e no momento em que ela é presa. E é uma fonte muito interessante para a gente conhecer a luta pelos direitos civis por dentro, né? A gente conhecer em primeira mão. E segundo as resenhas que eu li, porque eu ainda não tive acesso a essa obra carrega uma narrativa por dentro das lutas sociais dos Estados Unidos. Ela também passa, né, pela questão da narrativa da prisão dela, que se tornou um dos maiores casos judiciários do século XX. E foi quando a Angela se tornou, inclusive, um ícone do movimento negro, do movimento feminista. E ela fala também sobre a questão de como eles construíram essas falsas acusações. E aí, baseando-se na ideia do pessoal é político, que era tão presente, né, no feminismo de segunda onda da época, a Angela descreve como esses eventos que culminaram na prisão dela vieram muito além de uma vivência individual dela, mas sim de toda uma trama criada para criminalizar o movimento negro nos Estados Unidos, para transformar esse movimento em terrorista, né? Um subterfúgio para botar essas pessoas na cadeia. Qualquer relação com a atualidade e o momento atual do Brasil não é mera coincidência. Porque eu sempre acredito que a história pode até não se repetir, mas a história se copia. Bell nasceu Gloria Jean Watkins, numa área rural do estado do Kentucky, em 52, e ela é uma autora muito famosa, teórica feminista, artista e ativista social americana. O nome Bell Hooks é como é que é o nome do nome? Pseudônimo, que foi escolhido por ela, inspirado na avó dela, que era Bell Blair Hooks, e o nome dela é escrito sempre com letras minúsculas. Ela criou isso para desafiar as convenções linguísticas e também para desviar, né, o foco da sua pessoa e para que as pessoas se concentrem mais no que ela escreve, no conteúdo e para que ela não fique sempre presa a essa única identidade, né, essa identidade fixa. Bell estudou em escolas públicas para negros dos Estados Unidos, ainda durante a época da segregação, mas aí no ensino médio ela passou por uma escola mista e lá ela foi vítima da primeira vez, vítima de constrangimento e discriminação racial, porque ela era minoria entre uma escola que era majoritariamente branca, entre alunos e professores, inclusive. Posteriormente, ela se formou em literatura em Stanford, que é a Universidade de Stanford, e fez mestrado na Universidade de Wisconsin e doutorado na Universidade da Califórnia. A obra de Hooks se concentra sobre a interseccionalidade entre raça, ela é uma das primeiras autoras de interseccionalidade. Ela fala sobre raça, capitalismo e gênero e a capacidade de produzir e perpetuar sistemas de opressão e dominação de classe. Mas atualmente ela se baseia na pedagogia de Paulo Freire e aí ela passa a trabalhar raça, classe e gênero na educação, na arte e na história. E também fala muito da sexualidade das mídias de massa. E ela é autora de mais de 30 livros, incluindo crítica cultural, teoria, poesia e literatura infantil. E a Bell vai destacar, né, assim como várias outras dessas autoras, como o feminismo hegemônico focava em um grupo de mulheres brancas de classe média e que sonhava, né, com esses ideais de liberdade e igualdade da modernidade, mas que não incluíam mulheres de cor e as mulheres da classe trabalhadora. No livro Eu Não Sou Uma Mulher, de 81, ela se baseia no título do discurso homônimo que foi feito por Sojourner Truth. Eu já fiz um vídeo sobre essa mulher no canal Freewin, eu vou colocar o link aqui e aqui para vocês olharem, mas ela foi uma mulher negra ex-escravizada que foi liberta em 1827 e a partir daí ela se tornou abolicionista e sufragista. Em 1851, na Conferência das Mulheres, ela se tornou famosa por esse discurso. E Eu Não Sou Uma Mulher era um discurso que mostrava, né, que o ativismo dos sufragistas brancos pelo direito das mulheres brancas de votarem não incluía a realidade das mulheres negras e pobres, porque eles sempre argumentavam que as mulheres não podiam votar porque as mulheres eram frágeis. Mas e a mulher negra que nunca foi considerada frágil? Que sempre teve que trabalhar, que era animal de carga, entendeu? E ela não era uma mulher? Partindo do discurso da Sojourner, a Bell discutiu o racismo e o sexismo presente no discurso dos direitos civis e no movimento feminista. E aí ela vai examinar o impacto do sexismo nas mulheres negras durante a escravidão, falando inclusive
sobre essa cultura da sexualização da mulher escravizada que se tornou um estigma na vida das mulheres negras, que acabaram se tornando criaturas subhumanas. E aí ela fala também do patriarcado e do efeito do patriarcado no machismo dos próprios homens negros e no machismo dos homens brancos, o racismo ou apagamento racial do movimento feminista e, ao mesmo tempo, o apagamento do feminismo no movimento racial. Aí, em 2018, ela publicou o livro Feminismo é para Todos, e esse livro é uma leitura bastante recente, fundamental, bastante interseccional dela, e ela fala de como o feminismo pode mudar a vida de todos para melhor, e aí como o combate ao machismo pode beneficiar não só a mulher, mas beneficiar os próprios homens, as crianças, aos idosos, aos LGBTs, a todo mundo. E assim ela defende uma educação para o feminismo, para que a sociedade possa se tornar mais justa e valorizar o amor, né? Então a obra trata de políticas feministas diversas interseccionais, como o fato, por exemplo, da mulher ter direito a decidir pelo próprio corpo. Ela também fala de padrões de beleza, da luta de classe, do feminismo global, das relações de trabalho, raça e gênero e de opções também para combate à violência de gênero. Ela fala sobre como é possível construir uma educação que cria uma masculinidade feminista, uma parentalidade, uma paternalidade feminista, a construção de relações amorosas, equilibradas e libertadoras. Ela fala também sobre a relação do lesbianismo com o feminismo, e no que ela quer dizer aqui tudo, gente, é que são comportamentos da vida que são baseados na equidade entre gêneros. É simplesmente isso. Masculinidade feminista são homens que vão crescer para respeitar as mulheres e tratar as mulheres como iguais. Simples assim, não é tão difícil de entender. A Chimamanda é uma autora mais recente, mais jovem. Ela nasceu em Aba, na Nigéria, e hoje ela é reconhecida como uma das mais importantes jovens autoras da língua inglesa. E ela tem atraído muita atenção para a literatura africana, já que é, né, o background dela. Segundo ela descobriu que ela era feminista na adolescência, mas a questão da raça veio depois, porque até ela se mudar para os Estados Unidos durante a faculdade, ela não tinha noção de que a situação de ser negra era tão difícil, porque na Nigéria todo mundo era negro, né? Mas ela já se percebeu como feminista porque ela percebia, né, que as relações entre homens e mulheres eram distintas na sociedade. Ela era filha de um professor e de uma administradora da Universidade na Nigéria, e ela escreveu seus primeiros contos quando tinha 7 anos de idade, também era uma leitura voraz. E aí, aos 19 anos, depois que ela entrou na universidade para cursar medicina e farmácia, ela deixou a Nigéria e foi morar nos Estados Unidos. Aí ela estudou em Drexel, na Filadélfia, e depois ela foi para a Universidade de Connecticut, estudou escrita criativa na Johns Hopkins, que é em Baltimore, e fez mestrados em estudos africanos em Yale, onde ela fala que é muito engraçado, porque ela fez mestrado em estudos africanos, mas aparentemente ninguém lá entendia realmente o que era uma história africana. Ela publicou seu primeiro romance em 2003, que é um romance chamado Hibisco Roxo. Depois, em 2006, veio O Meio Sol Amarelo, que é Na experiência dos Estados Unidos, ela percebeu que sim, a sua cor e sua raça fazia parte da identidade, e disso foi que surgiu o seu quarto romance, que é o romance Americana, que se passa nos dois países, tanto Nigéria quanto os Estados Unidos. E na obra identifica-se a mudança na escrita, quando a autora começa a romper esse tabu de gênero e fala de racismo e da migração para os Estados Unidos também. O livro Sejamos Todos Feministas, de 2014, que é baseado no discurso que ela fez para o TED Talks em 2012. Nesse livro ela oferece uma definição para o feminismo do século XXI, que baseado na inclusão da consciência social, e aí ela baseando-se em suas próprias experiências, no seu entendimento da realidade mascarada e política de gênero, ela explora o que significa ser mulher agora na sociedade ocidentalizada do século XXI. O romance de Hibisco Roxo, de 2004, ele é um romance que conta a história de Kambili, uma menina de 15 anos que vive na propriedade da família na Nigéria. A Kambili é filha de um homem que é um cara... um católico radical, que apesar dele ser super generoso com a comunidade, ser uma pessoa muito importante para todos, muito respeitada, ele era muito opressor com a família, principalmente com as meninas. E aí a história se passa no início da ditadura militar da Nigéria, no momento em que o pai envia a Kambili, o irmão dela, para morar com uma tia, que era uma professora universitária, que havia construído um lar, uma casa que era totalmente liberal, onde as pessoas tinham opinião, onde as pessoas podiam rir.
E é nesse momento que as crianças descobrem, né, uma libertação, uma possibilidade de lutar contra o sistema. Em Meio Sol Amarelo de 2007, esse livro ele se recria um momento histórico muito importante para a Nigéria, né, que foi o momento da independência, da luta pela independência e toda a violência que se seguiu. Nigéria, como quase todos os outros países africanos, foi uma colônia europeia, né? Assim, a Chimamanda narra a vida de 3 personagens cujas histórias estão juntas e se entrelaçam, e são eles Ugu, que é, provavelmente eu tô lendo errado, tá? É um rapaz que é criado de um professor universitário envolvido com pensamentos revolucionários. Aí tem a segunda personagem, que é Olana, que é a esposa do professor, que era uma moça de família privilegiada na cidade de Lagos, e depois se apaixona por esse cara, se casa com ele, se muda para a cidade universitária. E por fim, Richard, que era um rapaz inglês que era apaixonado pela irmã de Olana, que era uma mulher aí que não queria se prender a ninguém, que não queria, né, seguir aqueles preceitos da feminilidade da época. E esse livro vai falar tanto sobre o fim do colonialismo, sobre as relações de raça e classe e sobre amor em relações interraciais. Djamila é uma ativista do movimento negro brasileiro, ela é uma filósofa feminista e acadêmica negra, formada em filosofia pela Unesp em São Paulo, e é hoje um dos grandes nomes do movimento negro, do feminismo negro brasileiro, e acaba de lançar uma coleção chamada Feminismos Plurais, onde ela traz uma curadoria de diversos autores que vão falar sobre temas relacionados à vida dos negros e das mulheres negras, inclusive falando sobre racismo na televisão, no entretenimento, racismo estrutural, encarceramento, entre outras. E uma das grandes influências da Djamila em relação à militância foi o pai, que era um estivador pobre em Santos, mas que ele era um ativista pelos direitos dos trabalhadores e fazia parte do Partido Comunista. E inclusive foi a pessoa que escolheu o nome dela, que é um nome africano, mas ao mesmo tempo ela tinha o contraponto de ver esse homem tão maravilhoso fora de casa, que ao mesmo tempo era extremamente opressor com a mãe dela, embora não desejasse essa opressão para as filhas dele. Aos 18 anos, a Djamila se envolveu com a Casa da Cultura da Mulher Negra, que é uma ONG santista, né, que trata de assuntos de raça e gênero, e foi lá que a Djamila teve o seu primeiro contato com esses assuntos. Primeiramente, a Djamila cursou jornalismo, mas em 2005 ela largou o curso, aí depois ela engravidou, e em 2007, já casada e mãe de família, ela resolveu prestar vestibular para filosofia na Unifesp, onde ela se formou em 2012, e aí em 2015 ela se formou, tornou-se mestre em filosofia política também pela Unifesp. Atualmente ela é escritora especializada em relações raciais e de gênero e feminismo. Pelo menos da última vez que eu vi, ela era comunista da Carta da Capital e do site Blogueiras Negras. E ela também é bastante presente no ativismo digital, porque ela defende muito a ideia da gente usar as redes sociais como uma plataforma para ativismo, porque a gente sabe que as minorias, incluindo aí as pessoas negras, são muito escondidas nos meios tradicionais hegemônicos de mídia. O livro principal dela é o livro Quem Tem Medo de Feminismo Negro, e esse livro reúne um longo ensaio autobiográfico da vida dela e também alguns textos que foram publicados por ela no blog da revista Carta Capital entre 2014 e 2017. Na introdução, a Djamila fala dos anos de infância e do processo que a gente chama de silenciamento, do qual foi vítima, que muitas crianças negras são vítimas, ou seja, uma tentativa de apagamento da sua personalidade como resultado da discriminação, porque a gente, muitas vezes, o primeiro momento em que uma criança negra no Brasil enfrenta discriminação é na escola. Nesse livro ela faz um diálogo com outras escritoras negras como a Chimamanda, a Bell, a Sueli Carneiro, Alice Walker e Toni Morrison, que é a autora favorita dela. Então é um bom livro para vocês conhecerem outras biografias. Ela fala de empoderamento feminino e interseccionalidade, de mobilização e ativismo nas redes digitais, fala sobre cotas raciais. E o título, Quem Tem Medo de Feminismo Negro, é muito sobre a questão de como a militância mansa, né, a militância negra mansa, agrada mais a branquitude, porque a branquitude muitas vezes reclama, não quer ouvir a militância quando a militância sai de uma mulher negra brigona, entendeu? Como é mais fácil para a branquitude uma militância mansinha, né? Uma militância à la Mandela. E aí ela diz, ao perder o medo do feminismo negro, as pessoas privilegiadas perceberão que nossa luta é essencial e urgente, pois, enquanto nós, mulheres negras, seguirmos sendo alvo de constantes ataques, a humanidade toda corre perigo. Outro livro dela é o livro Lugar de Fala, que é o volume 1 da série Feminismos Plurais, que foi nascida dessa iniciativa da Djamila Ribeiro,
que edita e coordena os livros. A Djamila escolheu começar a coleção com um livro sobre o feminismo negro para explicitar conceitos e romper definitivamente com a ideia, né, da primazia de uma opressão em relação às outras. Além disso, ela entende a linguagem como grande ferramenta de manutenção de poder, e aí ela defende o direito de que as ditas minorias, né, como as mulheres negras, possam romper com essas estruturas de linguagem que são dominantes e excludentes. E aí vem o conceito do lugar de fala, que é aquele conceito que confronta o conhecimento produzido pela epistemologia hegemônica e transfere o direito ao discurso. É um conceito que trata de você colocar o direito ao discurso para as pessoas que têm vivência relacionada a esse discurso. Você deixar que a mulher fale sobre as questões da mulher, que o homem fale sobre as questões do homem, que a mulher negra fale sobre a vivência da mulher negra, que o LGBT fale sobre a vivência do LGBT e que eles não precisem de mediação para contar suas histórias, para falar sobre as suas experiências e que sejam respeitadas. Porque quando a gente não deixa a pessoa ter o lugar de fala dela, a gente cria outras formas de ver a situação e a gente acaba questionando a posição da pessoa e falando que tudo é mimimi, porque afinal de contas a gente não tem empatia e não está ouvindo a pessoa. Pois é, pessoal, essa foi a primeira parte das leitoras, porque esse vídeo vai ficar muito grande, então vai ter uma segunda parte que deve sair amanhã ou depois, onde eu vou falar das outras escritoras. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se vocês quiserem dar suporte a esse canal, por favor, se inscrevam nesse canal, deixem aqui o seu like, tá? Também tem um outro canal chamado Free Winnie, vocês podem encontrar a inscrição para ele aqui. Vocês também podem me encontrar no @leiapretaleia no Instagram, ok? Tchau!